Que bom que você pode estar conosco. Estamos no segundo domingo da Páscoa. Saudamos a vocês com o lema da semana. Jesus disse para Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João, capítulo 20, versículo 29. Desejamos a todos um abençoado culto. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Mais um culto virtual, que bom que você pode estar conosco, assim como nos saudou o presidente da nossa paróquia, o Roberto Taffi. A gente, na gravação de hoje, se a gente ouvir algumas crianças gritando, é porque está tendo tanta criança aqui na comunidade, na escolinha que fica ao lado da comunidade. Ao lado não, né? Fica atrás. Então, a gente está com 100 e poucas crianças ali, 109, pela última conta, já deve ter mais. Então, às vezes elas estão no pátio, estão brincando, estão conversando, né? Então, a gente ouve alguns gritos aí de crianças, mas é bom, a casa está cheia, né? É grande alegria. Dizem que quando a casa está muito arrumada, é sinal de que falta vida. Eu não sei como é que está a tua casa, se está muito bagunçada ou não está, mas é sinal de que tem gente morando, tem gente vivendo, tem gente convivendo, fazendo as coisas, e isso é muito bonito. Eu quero saudá-los com a palavra do Salmo 118, versículo 14 e 16, dois versículos que dizem assim: O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Até aqui, Salmo 118. O poder do Senhor nos torna fortes. Sabem que quando a gente pensa em força, tem tantas pessoas que passam por cada dificuldade, cada problema. Pense você aí, tem pessoas que passam por tantas confusões, por tantas provações, a gente poderia dizer, com filhos, no ambiente de trabalho, com vizinhos, e a gente se pergunta assim: Senhor, como é que aquela pessoa está conseguindo ser tão forte, né? Como é que aquela pessoa consegue ser tão forte? E é admirável isso. Quando você olha para a sua vida, às vezes eu tento olhar para a minha vida, para as coisas que acontecem, eu me digo a mim mesmo isso: olha, gente, Deus, eu vou ser forte, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer hoje, né? Me dê força para fazer hoje, fé para fazer hoje, né? Força para fazer hoje. E quando a gente olha assim no Novo Testamento, Jesus, como aquele que nós seguimos, que passou pela cruz, o Filho de Deus, é forte, né? É resiliente,
Em meio a tantos lamentos, em meio a tantas provocações, em meio a tantas lamúrias, ele sempre foi andando, foi seguindo, foi apontando para Deus, foi vivendo, né? E temos uma palavra de Deus a um homem também muito forte, que eu o admiro, do Antigo Testamento, que é o Josué. Que Deus deu uma missão a Josué, Deus dá uma missão a cada um de nós, e Ele nos torna forte nas passagens, nas tribulações, nos caminhos que nós temos que seguir. E a gente às vezes precisa lembrar dessa palavra aqui de Josué. Eu quero saudar vocês também com essa palavra de Josué capítulo 1, versículos 5 a 9, que diz assim: lembre essa palavra como se Deus estivesse dizendo ela a você no dia de hoje. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Provérbios, capítulo 17, versículo 20 diz assim: quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. Vocês lembram assim de alguém que está vivendo esse versículo bíblico aí? Que só anda pensando coisa má? Olha, esse versículo a gente teria que cuidar e ler ele mais vezes. Cuidem um pouco mais o que vocês estão pensando, porque aquilo que a gente começa a pensar, a gente começa a também falar. E às vezes os pensamentos estão um ninho de confusão. Uma confusão que tem gente que parece até tonto. Parece que até tem um ninho de tanto nó na sua cabeça
que fala nada, com coisa nenhuma, começa a fuxicar, falar mal dos outros, né? Aquela pessoa que parece um disco arranhado, sabe? Que sempre está na mesma coisa, na mesma sintonia, não muda, não cresce. E o assunto sempre é a mesma coisa, coisas ruins, desgraças, e não enxerga possibilidades. Não enxerga que as coisas podem ser diferentes e melhores. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 27, também há um alerta que diz assim: quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. O nosso Deus é um Deus da promessa, é um Deus da esperança. Para cada situação difícil, Ele aponta um caminho, Ele mostra uma possibilidade. E sempre uma possibilidade a partir da graça, da misericórdia, da solidariedade. Um Deus que renova a nossa mente, que transforma os nossos pensamentos. Então vamos olhar mais para o nosso jeito de ser e de pensar. Oremos. Confissão de pecados. Pai bondoso, ajuda-nos a sermos pessoas fortes, para que na caminhada vençamos as provações que nos são apresentadas. Ajuda-nos a organizar nossos pensamentos e que esses enxerguem possibilidades. Obrigado pelos dias que temos recebido de Tuas mãos e por tudo que de alguma forma conseguimos realizar na última semana. Como Teus filhos e filhas, também pedimos perdão. Perdão pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Palavra de anúncio da graça, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que assim seja. Amém. Misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a ver, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a ser, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim. Vamos para o nosso momento de mensagem do dia de hoje. O texto que nos convida à reflexão é do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 a 31, qual passamos a ouvir a palavra do Evangelho que diz assim: Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês
creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui, temos um momento de oração. Pai bondoso, muito obrigado por ouvirmos a leitura da Tua Palavra, por ela continuar sendo lida em nossas comunidades, em nossas casas, quando nós, de uma forma ou outra, fazemos os nossos devocionais. Neste culto que nós ouvimos virtualmente, abençoa-nos através da presença do Teu Espírito Santo e que Ele nos dê sabedoria e entendimento para vivermos a Tua Palavra em nosso dia a dia. Abençoa-nos neste momento de mensagem. Isso nós te pedimos em nome de Jesus e dizemos juntos, amém. No culto deste domingo, aqui na Comunidade da Paz, nós teremos 3 batismos de crianças, famílias novas que ingressam na comunidade. No batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, de um Pai que se revela como amoroso, cuidadoso, que aponta caminhos, que ensina os seus filhos. E as crianças também, a gente pode dizer que quando vão crescendo, acreditam e ouvem as palavras dos pais, do pai e da mãe, e reconhecem quem é o pai, quem é a mãe, confiam. As crianças aprendem a amar, a estar junto do pai e da mãe para se sentirem protegidas, buscam o colo, buscam falar, buscam se abrir com o pai e com a mãe. E essa relação ela vai se criando na caminhada, com o tempo. É uma relação de confiança, de comunhão, e essa vivência vai se dando a partir da fala, a partir do testemunho das pessoas, do amor que ali é vivenciado. Por que eu falo isso? Nosso falar, o nosso testemunhar, ele é muito importante na vivência familiar. É muito importante nós falarmos. Também mais importante é ainda na vida comunitária. Por quê? Porque a igreja, ela cresce a partir também do testemunho das pessoas, dos exemplos, do amor que é vivenciado e demonstrado. Se eu lhe fazer uma pergunta agora, como cresce o seu amor? O que você ia responder? Como cresce o teu amor aí no teu coração? Ou como a tua fé se sustenta? Como você consegue crer? Como você consegue crer? Como a tua fé é sustentada? O que você precisa para ter amor? O que você precisa para ter fé? Difícil essa pergunta ou não? Mais ou menos? Será que a gente precisa da ajuda de alguém para responder essa pergunta, dos universitários ou de quem? De como a sua fé é sustentada? O que você precisa para amar, para testemunhar? Esse texto bíblico da leitura do Evangelho de João, capítulo 20, Tomé simboliza aqueles que não acreditam no testemunho da comunidade e exigem uma experiência particular com Deus para acreditar, para crer no amor, para ver. Ele não crê no que os outros falam, no que os outros partilham. E Jesus ainda assim mesmo Tomé não crendo, havido já experimentado aquilo que Jesus havia falado, ele não crê. E Jesus ainda assim mesmo, tendo Tomé dentro do seu coração a dureza de não crer, o Filho de Deus, Cristo Jesus, vem e se revela a Tomé, dentro do grupo dos discípulos, dentro da comunidade. Entre os discípulos, novamente Cristo aparece mais uma vez e confirma quem é. No versículo 29, Tomé, você creu, Tomé, porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo
mas assim mesmo creram. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, Tomé simboliza muitas pessoas. Existe o testemunho dos feitos de Deus, na igreja, nos grupos, através de rádios, através da TV, através do YouTube, através de tantas mensagens. Existe o testemunho dos feitos de Deus, da presença de Deus no mundo, do amor de Deus que transforma as relações. E ainda assim, em meio a tanto testemunho, muitos são os que duvidam, muitos são os que negam, os que colocam barreiras para crer, para se achegar a Deus. Talvez a gente poderia dizer assim que é necessário para você crer chegar mais perto de Deus, para observar e entender o quanto Deus já está presente na sua vida e você nem percebe. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem. Crendo em Deus, tendo fé no único Deus, somos convidados ao quê? A anunciar, a testemunhar, a falar. E esse testemunho que nós somos convidados a dar, ele não aponta para a gente, para os nossos feitos, para as nossas coisas, mas ele sempre precisa apontar para Deus, levar um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus vai, de alguma forma, orientando a nossa conduta, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de amar as pessoas, a nossa maneira de demonstrar o amor para as pessoas. Eu fico imaginando essa cena desse texto bíblico, né? Vocês imaginem assim, antes desse texto bíblico, os discípulos estavam reunidos e Jesus havia aparecido no meio deles, dizendo: a paz esteja com vocês e tal. É importante até ler o texto anterior. E eles estavam tão felizes com o ocorrido que eles começam a falar para todo mundo. Tomé, na primeira aparição, não estava com eles. De repente o Tomé chega, talvez algum tempo depois, a gente não sabe bem direito como que foi, mas o Tomé chega e eles contam para Tomé: Tomé, Jesus aqui apareceu, tal, eles contam. E Tomé: eu só creio vendo. E a sensação dos discípulos deve ter sido de muita impotência, porque eles falaram, eles testemunharam, mas o Tomé não acreditou, achando que era talvez mentira, invenção, que os discípulos talvez até tenham ficado loucos, porque Jesus tinha morrido recém e tudo mais, tudo estava uma nuvem de confusão na cabeça deles. Então, os discípulos falam a verdade, tentam testemunhar, mas Tomé não acredita. Eu acho que talvez esse primeiro testemunho dos discípulos a Tomé foi um grande sentimento de impotência, de falar e de testemunhar. Quando a gente diz algo para alguém e alguém não acredita, talvez você já deve ter vivido essa experiência de nós falarmos de algumas coisas de Deus, de nós convidarmos para a igreja, de nós anunciarmos algumas coisas e as pessoas não acreditam, acham que é besteira. Também isso com certeza pode acontecer conosco, que eles anunciam, mas Cristo... Aí vem um outro detalhe muito importante do texto, né? Os discípulos anunciam e falam para Tomé, Tomé não acredita. Mas aí quem vem e convence Tomé? Cristo. Cristo vem e aparece a Tomé e o convence. Talvez isso pode dizer assim que hoje a nossa tarefa seja de anunciar, testemunhar, mas quem sela o testemunho, quem convence realmente,
quem vai preencher o coração da pessoa e vai fazer a pessoa crer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E isso nos conforta, porque muitas vezes talvez nós desanimamos de anunciar a palavra de Deus. E quando eu lembro disso, que os discípulos ali falaram para Tomé, e ele não creu. E aí Jesus vem e diz, e ali ele crê, ele vê, né? Cristo convence. O Espírito Santo também sela o testemunho quando nós anunciamos a sua palavra. Ela nunca volta vazia. Para ouvir a voz de Deus também nós temos umas dicas, nós temos que nos aproximar de Deus. Sabe que quando a gente fala de alguém longe, oi, e aí? Tudo bem? E aí, o que foi? O que tu disse? E aí a gente entende nada do que a pessoa falou, porque ela falou longe de nós, porque a gente não ouviu, porque a gente não estava próximo. Talvez algumas dicas para nós nos aproximarmos de Deus é o que? Tenha uma vida de oração. A oração é uma das maneiras mais diretas do nosso relacionamento com Deus. Arrependa-se, reflita, né? O arrepender-se está relacionado ao sempre refletir sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que Deus vai moldando em nosso ser e nos perdoa e nos ajuda sempre a recomeçar. Ainda bem que é assim. Estudar a palavra de Deus, tem pessoas que ali não abrem a Bíblia e têm a Bíblia em casa. A Bíblia é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, praticar a gratidão, cada dia agradecer por tudo que Deus tem nos concedido e nos dado, né? Envolver-se, gente, com a comunidade, tem tanta coisa bonita que acontece na comunidade, nos grupos, na vida das pessoas. Então ali é uma forma de nós falarmos o que Deus faz na nossa vida e o que acontece na vida dos outros que a gente pode partilhar também com outras pessoas. E ainda, quando a gente ajuda as pessoas, a gente segue o exemplo de Jesus. Isso é uma forma de nos aproximar de Deus. Uma das grandes tarefas de um membro sempre é se aproximar de Deus e dar o testemunho da ressurreição. Isso é uma tarefa do cristão. E até quando, pastor, essa tarefa? Até sempre, gente. Como diz, até a gente fechar os olhos e parar de respirar incansavelmente. E Deus orienta isso a nós, nos dá essa missão. E Ele vai nos cobrar. Né? Como tudo tem cobrança na vida, agora a gente está no tempo do imposto de renda, não passa uma coisinha. Não é verdade? Todo mundo se organizando com papéis aqui e ali, se esqueceu de alguma coisa de colocar, lá na frente vai aparecer. As coisas precisam ser corretas, nós somos cobrados das coisas. E a Bíblia diz que uma das coisas que nós vamos ser cobrados é de confessar a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E eu quero finalizar essa pregação de hoje falando dessa palavra, lembrando que Deus nos dá esse compromisso do testemunho, né? E que você aceite esse compromisso que Deus o convida a ter. Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 33 diz assim: Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Que você tenha essa fé, né? Essa coragem de testemunhar a Cristo como Senhor e como Salvador. E que Deus aumente a nossa fé, para que mesmo que nós não vemos, nós possamos crer. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto
proteção, mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Oração final do nosso culto do dia 24 de abril. Passa tão rápido, né? Já passou a Páscoa, a Sexta-feira Santa, a gente viveu essa semana mais um feriadão. Perguntar assim, como está a sua vida? Como é que está a sua vida? Como está a sua rotina? Está organizada ou está bagunçada? Hein? Como é que está a tua rotina? Está organizada? Está bagunçada? Como é que estão os teus amigos, as tuas amigas? Como é que estão os teus filhos? Como é que andam as coisas lá no ambiente de trabalho? Está jóia? Está mais ou menos? Está ruim? Sabem que é muito importante a gente conversar sobre as coisas da vida, as coisas simples. Esses dias eu sentei com algumas crianças e disse assim, hoje a gente vamos conversar? Todo mundo, vamos conversar. E vamos conversar assim, cada um pode fazer uma pergunta e a gente responde, quem saber. Pode ser qualquer pergunta, vocês podem falar qualquer coisa. E aí eles ficaram pensando, nossa, eu posso perguntar qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa, eu posso conversar. Esse sentimento de poder falar, de poder conversar, de poder desabafar, vem agora após pandemia. Nós precisamos começar a conviver com as pessoas. Nós precisamos aprender, sabe a fazer o que de novo, gente? A gente precisa olhar de novo nos olhos das pessoas e conversar. A gente precisa de novo aprender a ouvir os outros, não só ouvir o tecnológico, o da TV, mas aprender a ouvir, aprender a conversar de novo. E a palavra do Salmo 133, versículo 1 diz assim, uma canção de peregrinos de Davi, como é bom, como é agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Quando a gente está unido é agradável, quando a gente se sente como irmãos, e é importante termos estas pessoas como povo, como família, para a gente poder conversar, para a gente poder falar. Isso a gente pode dizer assim que dá tempero à vida, dá alegria, é o bálsamo dos nossos dias. Então que a gente possa voltar a esse convívio social. Convide, então, quero dizer como pastora, convide alguém para tomar um café com você, vá visitar alguém, convide alguém para passar um dia, nem que você saia de manhã e volta de tarde, num parque, ou na praia, ou na casa de alguém. Visite parentes e amigos, não fique 5 dias na casa das pessoas, né? Antigamente o pessoal vinha e não saía, mas visite parentes, amigos, vá ao encontro das pessoas, faça perguntas, abra-se
né? Abra-se e também guarde um pouco o que os outros lhe falam. Cuide com isso, é importante para a gente ter relações de confiança, a gente guardar um pouco o que os outros falam, né? Tem coisas que são comuns que a gente pode partilhar, mas tem coisas que quando alguém abre profundamente lá o seu coração para você, você tem que também guardar. É um tesouro, sempre aquilo que o outro fala. Vamos ter uma palavra de oração final do nosso culto de hoje. Oremos. Deus amado, nos dê fé para testemunhar e sabedoria para saber o que e como falar do Teu amor às pessoas. Que possamos ir ao encontro do próximo e se envolver com alegria, tendo momentos de comunhão, promovendo sempre a paz entre as pessoas. Obrigado pela família que Tu nos concede e que possamos cuidar dela e mantê-la unida. Pedimos também, ó Deus, pelas famílias que não têm emprego e estão em dificuldades financeiras, que saibam administrar esse momento e que também tenham oportunidades de se realizar profissionalmente. Pedimos, ó Deus, pelas causas e problemas difíceis, complicados aos nossos olhos. Entregamos diante do Teu altar, pedindo o Teu direcionamento e a Tua provisão. Tudo mais, nós pedimos que Tu possas nos dar um abençoado final de semana, um bom descanso, que possamos recuperar o nosso corpo e também o nosso estado emocional. Alimenta-nos sempre através da Tua palavra, da oração. E tudo mais incluímos na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero desejar a todos um abençoado final de semana, um bom descanso, né? E no próximo domingo, no próximo final de semana, quem realiza o culto é o pastor Kurt Hitt, pastor que esteve aqui na nossa paróquia atuando, ele que vai falar a você virtualmente e também presencialmente. Eu estou de folga, estou recuperando uma folga lá do final do mês de fevereiro que eu trabalhei. Então também vou visitar os meus pais em Santa Catarina, é meu aniversário, meu e do meu irmão, né? A gente faz aniversário junto e aí a gente vai ter o privilégio de poder comemorar o aniversário em conjunto e a gente precisa também cuidar da nossa família, né? Nossa família, aqueles que Deus colocou lá no início da nossa vida e que a gente agradece pela família que tem. Então, que bom que eu e meu irmão também, a gente faz aniversário junto. Eu sempre lembro quando eu era pequena, aí o pessoal vinha, os padrinhos, né, os tios, aí eles vinham com um presente, assim, um joguinho, e aí diziam, ó, esse presente é para vocês dois. E a gente, desde o início, aprendeu a dividir tudo. Lá no início, não, esse presente então é meu, esse é teu. Daí o pai e a mãe diziam, não, olha, é de vocês dois. Aprendam a se dar bem, aprendam a dividir. Foi difícil no início? Foi, mas graças a Deus a gente tem uma parceria muito bonita como família e como irmãos, e isso eu creio que é um presente de Deus, né? Motivo de grande gratidão e alegria. Me despeço e deixo com vocês a bênção que vem do bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com o seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Seu é o reino e o louvor. É Senhor potente, hoje e eternamente.